Olá, queridas, graça e paz. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre o novo de Deus, que nós iniciamos na semana passada. Nós vamos começar falando sobre o texto base do nosso estudo, que é Isaías 41:10, para nós nos lembrarmos um pouco do que foi dito. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. O Senhor, Ele quer realizar um trabalho em nós, um trabalho no nosso espírito, para nos blindarmos das circunstâncias ao redor, nos tornarmos fortes e resistentes, para que Ele derrame sobre nós o novo dEle, aquilo que é precioso, aquilo que é a riqueza dele, e através disso fluir de nós o vinho novo. Que riqueza é essa que o Senhor quer depositar em nós? É a riqueza da sabedoria. E o que é que vai fluir de nós? Que vinho novo é esse? É a presença de Jesus em nós, realizando obras através de nós. Mas ser blindado das circunstâncias. Um primeiro passo é curar a nossa visão, como nós enxergamos as coisas. Nós nos vemos de uma maneira, as pessoas nos veem de outra maneira, e Deus nos enxerga de outra maneira, mas a visão que vale é a visão que Deus tem de nós. E quando nós estamos diante de uma situação difícil, nós muitas vezes enxergamos de uma maneira que não é a perspectiva de Deus, e nós temos que buscar essa visão de Deus para a nossa vida. Nós falamos também que Deus, Ele trouxe, Jesus, Ele trouxe o novo, através das boas novas do Evangelho, a pregação da salvação, o pagamento da vida eterna. E nós aprendemos também que no Velho Testamento, a videira representa Israel, e no Novo Testamento, a videira representa o reino de Deus. E a chave para nós entrarmos no reino de Deus é o arrependimento. Jesus, ele se apresenta como a videira verdadeira. A figura da videira na Bíblia é uma figura muito forte, amplamente usada pelo Senhor para aquilo que é bom, que é a abundância, que é a bênção, como aquilo que é ruim também, que é a paga pela desobediência, pela a falta de adoração a Deus, a idolatria a falsos deuses. Deus usa essa figura muito amplamente no Velho Testamento. E é importante nós lembrarmos, nós conhecermos então todo o contexto do ciclo da videira no natural e trazer isso para o espiritual. Então eu quero deixar aí para vocês um desafio de entrarem no site da Embrapa. A Embrapa é um órgão, não sei se governamental ou não governamental, mas é um órgão de pesquisa que auxilia os agricultores no todo o processo de plantio, seja do que for. E eles têm um capítulo especial falando sobre a videira, o ciclo da videira, desde a preparação da terra, do plantio, a colheita e a produção do vinho. E se vocês lerem, vocês vão poder perceber que o que eles falam ali é o que a Bíblia descreve. Então, o manual de plantação e colheita da palavra para a videira é totalmente atual, é totalmente tem profundidades verdadeiras, comprovadas cientificamente, se assim nós podemos dizer. Então é muito importante. Se Jesus, ele disse, através daquela analogia que ele falou para os discípulos de João, que não se deita vinho velho, vinho novo em odres velhos, antes o vinho novo vai rasgar o velho, o odre velho, e não se põe remendo de pano novo em pano velho. Então o Senhor, ele usou toda essa expressão sobre a videira, sobre o vinho novo, porque é algo muito profundo ele quer nos ensinar. Então nós entendemos que o odre é o nosso coração,
o vinho novo é a presença de Jesus em nós. E nós produzimos esse vinho de dentro para fora, porque é um vinho espiritual. E nós entendemos também que para a gente poder chegar até o processo da colheita de uma boa uva para produzir um bom vinho, o processo ali da semeadura e da colheita é muito importante. Porque se houver uma combinação ruim da terra com o clima, vamos produzir uvas bravas. Lembra daquele texto de Isaías capítulo 5, que fala exatamente sobre a videira que produziu uva brava? Sendo que o agricultor ali, que era Deus Pai, falando para Israel, fez todo o trabalho de limpeza da terra, plantou mudas de videiras produtivas, videiras de excelente qualidade. Porém, o que fez produzir aquela uva brava? Então, o solo, o coração endurecido, o coração cheio de pedras, como a parábola do semeador, e o clima, que são as adversidades. Isso influencia na produção da uva. Então, o Senhor, Ele quer justamente nos blindar para que o nosso fruto permaneça, para que o nosso fruto seja um fruto que produza o vinho novo do Senhor em nossas vidas. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre um processo, um dos processos do ciclo da videira, que é a poda. A poda é um processo importante, mas ele é um processo dolorido. Muitas das vezes a gente se coloca diante do Senhor e a gente acha que Deus, Ele não pode tocar nas nossas feridas, que Deus, Ele não pode nos causar dor. Mas existe uma palavra que diz que Ele é quem faz a ferida e a sara. Então, nós temos que estar abertas para esse entendimento dessa verdade da palavra, tá? Então, eu quero ler com vocês. Isso tudo está na palavra, não é entendimento meu. Então, antes da gente continuar, da gente entrar realmente no estudo, vamos orar, tá bom? Querido Deus, Pai amado, eu te louvo pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estar transmitindo, compartilhando, Senhor, aquilo que o Senhor tão profundamente falou e ainda fala ao meu coração. Por favor, Espírito Santo de Deus, Deus Pai, toma minha mente, toma os meus lábios, me usa neste momento como um canal do Senhor, que eu não fale nada de mim, mas que eu fale do Senhor, aquilo que vem do Senhor, para abençoar as vidas de todos aqueles que estarão ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá dar o nosso passeio pela Bíblia. Levítico, vamos começar com o texto de Levítico 25, capítulo 25, versículo 4. 25, 4, vamos lá. Aqui o Senhor falando aos filhos de Israel sobre o ano de descanso. Então o Senhor dando ali as diretrizes ao povo de Israel. 3 e 4 fala assim: 6 anos semeará o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, a semeadura, a colheita e a poda faz parte do ciclo da videira. Semear, podar e colher. A poda não está fora daquilo que é o ciclo da videira. Então, se ela não está fora, e Jesus como a videira e nós como os ramos, nós estamos sujeitos a essa poda também. Então, vamos ler agora Isaías 18, 5.
Isaías 18:5. Porque antes da vindima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os sarmentos, que significa galho, com a foice, e cortará os ramos que se estendem. Então, aqui vai podar os galhos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Ou seja, os ramos, o que é um ramo de uma flor? De uma planta? O ramo é aquele que ele está produzindo, ele está dando, ele é a continuidade daquela planta. Ele está é um galho que nele tem o fruto, tem a flor, tem a folha, ou seja, é um galho com vida. Não é simplesmente um galho seco. E aqui o texto está falando que cortará os ramos que se estendem. Para quê? Para que haja uma igualdade de crescimento da videira. Amém? Agora nós vamos ler o texto também de João 15, um texto que vocês sabem que eu amo muito. João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele quem? O pai, o agricultor, o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esse processo de limpeza, ele vem através da palavra. Porque a palavra, ela confronta o nosso pecado. E aí conhecereis a verdade vos libertará. Então nós seremos limpos através da palavra. Então aqui ele está falando de, como também no texto de Isaías que a gente leu agora, existem dois processos de corte. Aquele galho seco que não está produzindo nada é cortado e lançado fora. E aquele ramo que está produzindo, ele vai e corta, ele limpa para que produza ainda mais frutos. Então, muitas das vezes, a gente vive em alguns momentos da nossa vida que a gente não entende alguns momentos de poda. Puxa, mas aquele líder me podou, eu estava indo tão bem, ele me tirou daqui e me pôs para lá. Eu estava aqui executando esse trabalho e nesse ministério, ou de repente no próprio trabalho, você está desenvolvendo um trabalho, aí vem o chefe e corta você e te põe num outro canto, e aquilo você recebe como uma ofensa à sua pessoa, à sua capacidade de desenvolver, de criar. Mas levando para essa visão da poda dentro do ciclo da videira, é um processo que faz parte e é importante para que dê mais frutos. Então, aí de repente você deixa aquilo contaminar o seu coração, você para de dar fruto, ou o fruto que você começa a dar é um fruto amargo, um fruto ruim. Aí você já não serve mais para aquilo, porque você se amargurou com uma situação que você não aceitou. Então, a partir do momento que nós temos as nossas vidas nas mãos do Senhor e Ele cuida de nós, e a gente tem a consciência de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós somos tirados de uma situação, nós somos arrancados de uma situação, ou algo é tirado de nós, algo que estava produzindo, que estava dando fruto, que estava indo bem, é tirado de nós, e a gente encara aquilo como perda e não como ganho, porque nós não estamos enxergando aquilo aos olhos do Senhor, o resultado dessa amargura vai ser uma perda ainda maior. Então, por isso que é importante, diante de cada situação, de cada circunstância, nós termos a visão do Senhor para aquele momento que nós estamos passando. E os galhos que são inúteis, eles são cortados e eles são lançados fora. Olha o que Ezequiel 15 fala. Ezequiel capítulo 15, no versículo de 2 a 8, que é quase o capítulo todo, né? Filho do homem, por que é mais
Porque mais é o sarmento de videira, que é o galho. Então, onde fala sarmento, diz galho. Filho do homem, porque é mais o galho de videira que qualquer outro. O galho que está entre as árvores do bosque. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que lhe pendure algum objeto? O que o Senhor está falando aqui? Que o galho da videira, ele não tem utilidade em si mesmo. Ele não produz nada. Ele não serve para estaca, ele não serve para ser madeira para fazer nada. A única utilidade do galho da videira é produzir fruto. Se ele não produz, ele não tem utilidade nenhuma, ele não se compara a um galho de qualquer outra árvore. Então, eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consomem o fogo e o meio fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não serviria para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como o sarmento da videira entre as árvores do bosque que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando estiver voltado o rosto contra eles, tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Então aqui o Senhor no Velho Testamento, falando da analogia da figueira, se referindo ao povo de Israel. Então para o Senhor um galho ele é inútil quando ele não produz fruto. E Deus ele usa essa analogia em muitos outros textos. Vamos ver lá Salmos de número 80, do 8 ao 16. Eu tô no 80, eu tô no salmo errado aqui, do 8 ao 16. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Está falando do povo de Israel, que veio de escravo do Egito e ele levou para Nova Canaã e plantou eles lá. Dispuseste-lhe o terreno e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram e com os seus sarmentos, os seus galhos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pupulam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou. Quem que é a mão direita do Senhor? Jesus, ele é a destra do Senhor. O sarmento que para ti fortaleceste está queimada, está decepada. Parecem os nossos inimigos, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Por que Deus permitiu que isso acontecesse com Israel? Porque ele se contaminou com a terra, com aquilo que era o costume do povo de Canaã. Ezequiel capítulo, vamos voltar para Ezequiel capítulo 15, versículo 2, vamos lá. A gente já leu esse texto, né, de Ezequiel 15, 2. A gente leu do 2 ao 8. Então, ele falando sobre o galho, porque como que o galho da videira seria mais importante do que qualquer outro galho, sendo que ele por si próprio não produz nada. Mas agora vamos ler Ezequiel 19 do versículo 10 a 12. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, plantada à borda. Ela frutificou e se encheu de ramos, por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes para cetros, de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão deles. De quem que o Senhor está falando aqui?
de Israel, mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto, quebraram-se e secaram-se os seus fortes galhos, e o fogo consumiu. O Senhor mais uma vez usando a analogia do pecado do povo de Israel como destruição da videira que ele mesmo plantou. Israel, o Senhor permitiu que essa videira fosse arrancada e jogada e queimada. Por quê? Por causa da desobediência. Então, assim como o arrependimento é a entrada para o reino de Deus, a desobediência é aquilo que nos arranca da presença de Deus. Israel, ele foi plantado como uma videira seleta, mas tornou-se uma videira selvagem, como a gente leu lá no texto de Isaías 5. E olha o que diz Jeremias 2:21. Vamos ler aqui o texto de Jeremias, capítulo 2, versículo 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Mais uma vez o Senhor usando essa analogia para falar com o povo de Israel. E olha o que ele diz também em Oséias. Vamos lá para o livro do profeta. Oséias, capítulo 10, no versículo 1. Israel é vide luxuriante que dá o fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, mais belas colunas fizeram. O que o Senhor está falando? De vide luxuriante. Que aqui ele perdeu, Israel ele perdeu a função, Jerusalém perdeu a função de videira verdadeira, já era uma videira falsa. Uma videira que produzia frutos de luxúria e que o fruto era a multiplicação de altares, era adoração a Baal, aos falsos deuses. Isso era abominação ao Senhor. Então ele está falando aqui que quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O Senhor mais uma vez usando a figura da videira para falar do pecado de Israel e falar das consequências do pecado. Mas também a videira, ela era usada como um símbolo de segurança e paz. Olha o que diz lá em 1 Reis 4:25. Você está passeando na Bíblia junto comigo? É bom para exercitar, né? 1 Reis 4:25. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Aqui está falando sobre a paz, a tranquilidade, a prosperidade em que Israel e Judá se encontravam. Bom, mas por que o Senhor permite a poda, mesmo quando nós estamos produzindo bons frutos? Porque é para aprendermos a confiar nele, para não nos tornarmos muito autoconfiantes, cheios de si. Olha como eu sou bom, olha como eu faço com excelência, olha como eu sou santo, olha como eu isso, olha como... E acaba tirando aquilo que é a glória de Deus na nossa vida. E a gente acaba exaltando a si mesmo, criando um altar de idolatria, auto-idolatria, né? O narcisismo. Aí o Senhor permite para que a gente saiba que Ele é o agricultor. Ele é quem poda, Ele quem planta, Ele quem poda e é Ele quem colhe o fruto na nossa vida, amém? E existem outros tantos textos na Bíblia, se você quiser anotar e depois está lendo, Salmo 104, os versículos 14 e 15, fala sobre que o fruto da videira alegra o coração do homem. Eclesiastes 10, 19 também fala isso. Em Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, também ele tem ali um momento em que fala da videira. Vamos ver aqui Provérbios 31, nos versículos 6 e 7. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas, não se lembrem mais. Então, a mulher
virtuosa, mulher sábia, sendo um instrumento para dar vinho àqueles que sofrem de amargura. A gente trazendo isso para a nossa vida espiritual, nós como mulheres de Deus, que produzimos o vinho novo, nós somos instrumentos de cura, para levar a cura do Senhor ao coração amargurado, ao coração entristecido. Nós temos essa função nas mãos do Senhor, para sermos esse instrumento de cura na vida das pessoas. Então, o vinho natural é algo terreno, que traz uma alegria passageira, mas o vinho espiritual, ele produz vinhos eternos, e é esse fruto que nós temos que trazer para as nossas vidas, através daquilo que Deus vai fazer em nós, para depois fazer através de nós. Amém? Então, é muito importante nós entendermos a profundidade disso tudo, porque o Senhor, ele tem algo tremendo para fazer em nós. Então, já terminando, já seguindo ao final aqui, eu quero ler com vocês mais alguns textos, mais 2 textos. O texto de Amós, no capítulo 9, nos versículos 13 a 15. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que lavra segue logo ao que ceifa, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Aqui onde fala mosto, a gente pode traduzir para vinho novo, tá? Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o seu fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então aqui o Senhor trazendo uma promessa de restauração para Israel. Mesmo sendo um povo desobediente, um povo rebelde, um povo idólatra, e Deus avisando, e Deus falando, vou arrancar os galhos, vou lançar no fogo, videira brava, vocês não me obedecem, vocês não fazem o que eu peço, vocês não produzem um fruto bom, vocês produzem um fruto de uva brava. O Senhor está falando, se arrependam, e eu vou plantá-los de novo, e vocês produzirão vinho, vocês comerão do seu fruto, e nunca mais vocês serão arrancados da terra que eu os plantei. Ninguém pode arrancar, só o Senhor pode. Ele plantou, e é Ele quem arranca. O diabo não tem esse poder sobre a nossa vida, o diabo não tem esse poder sobre o povo de Israel, só o Senhor tem esse poder. Agora, vamos ler também o texto de Gênesis 49, versículos 10 a 12. Vamos ler do 9 ao 12. Olha que texto lindo. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e a leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, que venha Siló, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Aqui era Jacó abençoando cada um dos seus filhos antes dele morrer, e ele libera uma palavra profética para cada um deles. E aqui ele liberou uma palavra profética para Judá, e compara Judá a um leãozinho, e fala sobre o cetro de Judá, que dele não se arraigará, não se arredará o cetro. O que é o cetro? É a figura do poder, do governo. E nós lemos num texto anterior falando que a videira frondosa, ela produz galhos que são como os cetros, que são usados no cetro de governo. E aqui o Senhor falando e usando, através da boca de Jacó, falando sobre a vide. Ele amarrará o jumentinho à vide, a videira mais excelente. Está falando de quem? De Jesus.
né? Falando, profetizando, não sei quantos mil anos antes, né? 3.000 anos antes, sobre a entrada triunfal dele em Jerusalém. Quando todos proclamaram, né? Ali, ele entrando sobre a jumentinha, e a sua capa lavará suas vestes no vinho. O vinho representa o quê? O sangue, e a sua capa em sangue de uvas. Então olha que coisa mais linda, que coisa poderosa. Mas em uma passagem tão linda da Bíblia, o Senhor mais uma vez usando a figura da videira. Então, o que é importante, minha querida, minha irmã? Você permitir a conclusão do processo de poda na sua vida. Isso produzirá alegria, isso produzirá vinho novo na sua vida. Você permitiu o agir de Deus na sua vida, produz a alegria do vinho, a alegria da dor, daquilo que é doloroso para nós, produz alegria, produz o vinho novo. Jesus, ele sofreu a maior dor por nós. Nós somos o fruto do seu penoso trabalho, do seu trabalho doloroso. E ele se tornou aquele por quem ele sofreu todo o castigo, toda a acusação, toda a afronta, para que nós tivéssemos vida em abundância. A alegria, ela produz força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que toda madeira morta, que todo galho seco seja arrancado para fora de você, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não produz fruto, permita que o Senhor arranque isso de você hoje. E aquele galho, aquilo na sua vida que está produzindo fruto, se for podado, saiba que é a mão do Senhor que está podando, para que você seja fortalecida nele e produza ainda maiores, melhores frutos. Então deixa as tristezas dos fracassos das temporadas que passaram, sejam removidas de dentro de você. E que você se transforme numa doce, numa nova bebida nas mãos do Senhor, para que você leve a cura, para que você leve a alegria, para que você leve aquilo que aquece ao coração das pessoas, que é a presença de Jesus na sua vida. Amém, minhas queridas? Deus te abençoe e até a próxima.